nossos amados ouvintes que estão aqui nesta praça aqui em Mogi das Cruzes. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo é levar o Evangelho para as pessoas, para as almas sedentas, para que elas possam reconhecer que sem Jesus Cristo, sem Deus, nós não somos nada. Aliás, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo que existe. Ele criou as estrelas, Ele criou o céu, o sol, o mar, as plantas, os animais, e Ele criou o ser humano do pó da terra. Mas quando o homem está afastado de Deus, este homem não está com seu juízo no lugar. Este homem está doido, está louco, porque é uma loucura ficar longe do Criador. Porque Deus, Ele exigiu que para que nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna, nós teríamos que crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não estamos aqui em nome de algum homem, não estamos aqui nem ao menos em nome de uma igreja, de uma placa de igreja. Nós temos aqui em Mogi das Cruzes, sim, um local onde nós podemos ouvir a palavra e adorar a Deus, ali na rua Dr. Frederico René de Jaeger, número 245. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre essa mensagem que nós professamos, os cultos ali é quarta-feira às 20 horas, domingo às 9h30 da manhã e às 18h30. Você é um dos nossos convidados. Mas nós estamos aqui professando uma mensagem que Deus enviou através do seu profeta, que Ele prometeu aqui nesta Bíblia, em Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6. E nós vamos ler aqui, eu gostaria de ler 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, ou seja, o pecado, o velho pecado, já se passou, e ele é uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus reconciliou o homem consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós. Ele, não sendo pecador, se fez pecado e morreu na cruz. Ele se entregou para morrer em meu, no seu lugar, porque ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para sermos feitos justiça de Deus, nós temos que estar em Cristo, para sermos uma nova criatura. Nicodemos esteve perante Jesus, e Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos perguntou para Jesus: como eu vou nascer de novo? Pode eu voltar a tornar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não. Quem não nascer da água e do Espírito não tem parte comigo.
Então é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. E nós vamos falar um pouquinho sobre isto, sobre este novo nascimento, sobre essa reconciliação que o apóstolo Paulo disse do homem com Deus. Porque saiba você que o homem não foi feito para morrer. Deus fez o homem para ter vida eterna, assim como ele é eterno. Lá em Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque ele não foi feito para morrer, mas ele foi feito para ter vida eterna, igual Deus é eterno. Só que Deus deu a palavra para Adão e Eva, dizendo que de todas as árvores que tiverem no jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. E o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Interessante que aquela árvore não era do jardim, ela estava, ou seja, ela não era uma árvore como esta árvore enraizada. Ela estava no meio porque ela se movimentava, aquela árvore. Mas esse não é o ponto central da nossa pregação aqui. Mas coisas profundas nós temos para te mostrar, se você tiver humildade de nos procurar, ou de ir até a igreja, ou de ouvir o programa Fé para Vencer na rádio. Você vai ver coisas profundas sobre isso que nós estamos falando. Mas aquela árvore, a serpente enganou a Eva e disse para ela que se ela comesse ela não morreria. E ela foi enganada e ela comeu da árvore que estava no meio do jardim. E ao comer do fruto da árvore, Adão e Eva trouxe a morte. Porque aquilo era uma sentença. Deus não volta atrás da sua palavra. Porque a palavra diz que a alma que pecar, esta alma morrerá. Então o homem passou a morrer, ele tem limite de vida. Ele passou a viver no início Deus permitiu os homens viverem centenas de anos, 900 anos, 800 anos. Mas depois Deus cortou isso. E hoje o homem mais velho deve ter 120 anos. Mas o homem não veio na terra para morrer. Mas Deus, ele cumpriu com a sua palavra e ele permitiu o homem morrer. E o homem se afastou de Deus depois que pecou ali no Éden. O homem se afastou, mas como o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 5, Deus reconciliou o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o próprio Deus Todo-Poderoso formou um homem e habitou naquele homem chamado Jesus Cristo, e ele esteve aqui conosco na terra, cumprindo o propósito de Deus de que alguém deveria morrer pelos pecados. Então Jesus foi até a cruz, morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso à vida eterna. Ali Deus, na cruz do Calvário, reconciliou o homem consigo mesmo, através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso à salvação. Então Jesus morreu por todos. Ele morreu por mim e por você. Ele já te perdoou dos seus pecados. Em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, Jesus disse: quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele já te perdoou dos pecados.
Basta você aceitar o perdão. Você precisa aceitar o perdão. E aceitar o perdão de Jesus Cristo é crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador, mas não apenas acreditar com uma fé intelectual, mas crer de todo o coração na Bíblia e cumprir com as Escrituras e obedecer à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O homem que faz isso, ele está provando que ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque Jesus Cristo, Ele e a palavra são um. Diz lá em São João capítulo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O que é verbo? A palavra. E a palavra era Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Jesus Cristo. Então o próprio Deus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós devemos obedecer a palavra, porque a palavra é o nosso guia. A palavra é o nosso guia. Mas para isso o homem precisa passar por um processo. O processo que o homem precisa passar é o processo da justificação, da santificação e do batismo com o Espírito Santo. Você pode ter vida eterna, você pode viver para sempre, porque Jesus Cristo disse: quem crê em mim jamais morrerá, ainda que estiver morto viverá. Mas como que um homem pode viver se ele está morto? Ora, este corpo vai para a sepultura, mas você não é este corpo, você tem uma alma. Há um espaço no seu coração, bem pequeno, onde habita a alma do homem. E esta alma, ela pode ter acesso à vida eterna, ela pode viver eternamente. Se ela crê em Jesus Cristo, esta alma não morrerá. Esta alma, ela vai para o céu, como nós cantamos aqui. A santa cidade, a nova Jerusalém, é o céu que Deus nos prometeu. Prometeu a todo aquele que nele crê. Mas você precisa passar pela justificação, pela santificação e pelo batismo com o Espírito Santo. Como que funcionam essas etapas? Como, Mocófone, funcionam essas etapas? Ora, quando você se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, você estava lá na lama do pecado, vivendo uma vida imunda, uma vida suja, mentindo, prostituindo, fraudando, se corrompendo o seu corpo, mas você reconhece que você é um pecador necessitado de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo te tira do mundo, Ele te tira do pecado, e você está na fase da justificação. É como um copo. Se você tiver um copo jogado lá no meio da lama, você não vai pegar aquele copo e tomar água com aquele copo. Primeira coisa, você vai tirar da lama. Então Deus, quando tira o homem da lama do pecado, Ele está justificando o homem. E este homem reconhece que ele é um pecador, então ele pede que o nome de Jesus Cristo seja invocado sobre a sua vida. Ele aceita o batismo em nome de Jesus Cristo como uma profissão de fé, conforme o batismo de Atos 2:38 e de Atos 19. Então ele reconhece que ele é pecador, e ali ele se arrepende dos seus pecados, e Jesus apaga os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. A Bíblia diz que Ele manda os seus pecados no mar de esquecimento. Então esse é o primeiro passo, é reconhecer que você é pecador e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pedindo o seu batismo em nome de Jesus. Mas você não pode parar por aí. Você tem a santificação. Você saiu do mundo, agora o copo foi tirado da lama, só que o copo ainda está sujo. Ele precisa ser lavado. Então quando esse copo ele é lavado, ele fica limpo. É o processo da santificação. Deus trabalha com você. Você vai ouvindo a palavra, você vai à igreja, ouve a verdadeira palavra, sem interpretação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então Deus vai te limpando, te santificando. E então você estará apto a receber o batismo do Espírito Santo. Não se engane, você que vai à igreja, é um religioso, só por ir à igreja, de repente você acha que você não faz as coisas que você fazia no mundo? Não se engane, se você chegou apenas até a justificação, até a santificação. O que adianta o copo estar limpo, mas estar vazio? Não adianta nada. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: se uma casa for limpa, e aquela casa tinha um espírito habitando ali, um demônio, e ela foi limpa, se aquela casa não for preenchida, Jesus disse que aquele demônio, aquele espírito, vai rodear e não encontra um lugar para habitar, ele volta para aquela casa, só que ele traz mais 7 demônios contigo. Ele traz 7 demônios juntos, porque aquela casa está vazia. Então ir à igreja é bom, sim, mas isso não é o suficiente. Você precisa entrar em Cristo, receber o batismo do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, para você ser uma nova criatura e não ter mais o desejo de pecar, mesmo estando limpo, o homem ainda tem o desejo de pecar. Ele só vai tirar esse desejo de pecar quando Jesus Cristo fizer morada nele. O batismo do Espírito Santo é o batismo de fogo. Uma criança, um bebê, quando ele vai nascer, a mulher, quando está grávida e ela vai conceber, dar à luz, o bebê tem que passar por 3 fases também, assim como a justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Ele tem que passar pela fase da água, quando a bolsa estoura, e ali é água, mas no nascimento ele também passa pelo sangue, porque há sangue envolvido naquilo, e logo quando aquele bebê nasce, ele recebe o fôlego de vida. Então é água, sangue e vida. O homem natural, para ele nascer de novo, ele tem que passar por esse processo. Para receber o Espírito Santo, o processo do batismo nas águas, ele tem que passar pelo processo da remissão dos pecados através do sangue, o sangue de Jesus Cristo. Batismo na água, correto. Batismo de Atos 2,38, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome de Deus. Então ele passa por água, sangue, quando ele tem a remissão dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Mas ele tem que passar pelo fogo também, que é o batismo do Espírito Santo, que é o fogo que vai te queimar todo o desejo do pecado e vai trazer uma nova vida para ele. Assim como a terra em que nós vivemos, ela também tem que passar por 3 fases, por 3 batismos. O primeiro batismo que a terra passou foi o batismo de água ali no dilúvio, no tempo de Noé. O segundo batismo foi o batismo de sangue, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre essa terra. Mas o terceiro batismo ainda não veio, que é o fogo que vai queimar esta terra. Saiba você que o fogo vai destruir essa terra. O apóstolo Pedro disse que a terra está reservada como tesouro para o fogo. As bombas atômicas vai queimar tudo, porque Deus, ele precisa queimar todos os pecados, precisa queimar todos os germes, precisa queimar tudo, para que ele possa trazer a Nova Jerusalém, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Então a sua vida precisa passar por esse processo. Justificação, receber Jesus Cristo como seu Salvador. Ser batizado em nome de Jesus Cristo. Santificação, ser limpo dos seus pecados, receber a remissão dos pecados através do sangue. E o batismo do Espírito Santo, que é o fogo, se encher do Espírito Santo para ser selado. Você só vai entrar no céu se você for selado
com o batismo do Espírito Santo. É assim que diz as Escrituras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.